Então vamos lá. Vamos mostrar um outro estudo a respeito do que não te contaram, a respeito do sacrifício para ganhar uma batalha de Jefté, em Juízes capítulo 11. Vamos começar do começo, gente. Eu poderia começar já da história dele com a filha, mas eu vou mostrar o enredo da história, o que ele fez, tá? E depois ele tentou justificar tudo, mas não. Ele fez propositalmente o sacrifício dele para com sua filha. E o diabo, Deus Israel, aceitou, porque ele tinha uma lei a respeito disso, de sacrifícios com pessoas, com seres humanos. Quem fizesse um voto com ele e não cumprisse esse voto seria morto, não poderia ser resgatado, tá? O diabo fez uma lei em Levítico, se você mandasse, no caso ali, consagrasse um ser humano a ele, esse ser humano teria que morrer, tá bom? Então foi o caso de Jefté. Para ser líder, ser rei de um povo. O que eles não fazem por dinheiro, hein? O que eles não fazem? Vamos contar aqui o caos para vocês de Jefté. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma puta. É prostituta, é puta, gente. Ele é homem valoroso, mas é filho de uma puta. Mas Gileade geara a Jefté. Então vamos lá. Vamos contar o caso aqui do filho da puta. Ai. Vamos contar aqui o filho da puta que sacrificou a filha. O tal dele é Jefté. Ele que é filho da prostituta, tá, gente? Tá escrito aqui. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, fora de Jefté. E sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram Jefté. Eita nós, hein? Eita nós, já expulsaram ele porque por qual motivo? Vamos lá ver. E lhe disseram: não herdarás nossa casa de nosso pai. Você não vai herdar nada, seu filho da puta. Agora meu pai tá com outra mulher, agora é com ela que você é filho bastardo. Isto acontece também com Abraão, tá? Tudo, tal. Não é o caso aqui, tudo. E sendo os filhos dessa... Não, tá, já falei. Não herdarás a casa de nosso pai, também tinha falado. Porque és filhos de puta. Ou de uma outra mulher, que no caso ela é puta. Então tu és filhos de puta, tua mãe é uma puta, vai para outro canto. Então, vocês estão entendendo aqui o enredo, né? Jefté, ele foi filho de puta, aí o pai dele casou com outra mulher, teve filhos, e aí começaram a deixar ele de lado, entendeu? É isso que está querendo contar a história aqui pra gente. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté. Então ele foi sozinho, entendeu? Para a terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Então Jefté, ele era um homem bom, filha da puta. Homem valoroso, filha da puta. Mas se ajuntou com homens levianos. Tem como filha da puta se juntar com homens levianos? E isso é porque ele é valoroso, né? Então vamos lá, vamos entender a história do filho da puta. Ele tem, acho que geralmente ficou com um impacto por causa disso, entendeu? Por isso que ele mandou matar sua filha, não, ele deu para Moloque, o deus de Israel, né? Que pede seres humanos. Todo mundo sabe que os israelitas adoram a Moloque, né? 40 anos no deserto adorando a Moloque. Tá? Isso está em Amós capítulo 5, versículos 25 ao 27.
e também está em Atos, capítulo 7, versículos 42 e 43. O pai não estava com ele, deixou ele servindo os deuses das guerras, né? Os exércitos do céu, o Senhor dos exércitos, que é a mesma coisa, tá? Como está também em Daniel, né? Capítulo 4, versículos 35. O diabo, Deus Israel, ele olha para os seres humanos aqui como se fosse um nada e ele brinca com os exércitos dos céus, tá? Que lá está escrito como o Senhor dos exércitos, né? E foi com quem ficou o Senhor dos exércitos, como está ali em Atos 7, 42. 42 e 43, mas o 42, o pai abandonou eles a servirem aos exércitos do céu, Senhor dos exércitos. É a mesma coisa, tá? O mesmo Deus vagabundo, tá bom? O pai se abandonou deles e deixou eles servindo aos exércitos dos céus por 40 anos. E a Moloque, eles fizeram o tabernáculo para Moloque. Então é esse Moloque aqui que nós vamos contar a história hoje de Jefté para vocês. Vamos lá. Então, ele era um filho da puta e se ajuntou a homens levianos. Vai dar coisa boa aí, né? Então, por que vocês acham que expulsaram o filho da puta? Por que vocês acham? Porque ele estava com homens levianos. Mas isso não é o caso aqui. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade, que é o pai de Jefté, a buscar Jefté na terra de Tobi. Então eles foram lá na terra de Tobi lá. O filho da puta tinha saído do pai lá, é o que diz aqui, viu gente? Filha da prostituta, filha da puta que matou sua própria filha, deu para Moloque. Ele saiu da terra do pai com homens levianos. Então, eles estavam numa guerra, tá? Aí eles viram que ele estava perdendo, aí eles falaram, tem o Jefté lá que saiu com os bandidos levianos lá. O filho da puta tá com os bandidos lá, vamos levar ele pra guerra. Chama ele pra guerra que os homens levianos de Jefté vai conseguir ganhar a guerra. Então é isso que ele está tentando montar a narrativa aqui, tá? Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem, e se o nosso chefe, então vem ser o nosso chefe para que combatemos contra os filhos de Amon. O quê? Eles me expulsaram, eu vim embora com os homens levianos, e agora eles querem, por causa que eu tô com os homens levianos, eles querem, porque é o filho da puta, né? Matou a própria filha para ganhar a guerra, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que ele sacrificou a filha para ganhar essa guerra, tá bom? É isso que esse filho da puta fez com os homens levianos. Tudo para ser líder, para ser rei e para ser chefe agora, né? Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade, que é o pai dele, porventura não me odiassem a mim e não me expulsasses da casa do meu pai, só porque eu sou um filho da puta e ando com homens levianos? Vamos lá. Porque, pois agora viestes a mim quando estás no aperto. Pra guerra eu sou bom, né? Eu sou um filho da puta. Eu só ando com homens levianos. Mas na hora de guerrear, ninguém quer as bichas loucas, né? Ninguém quer o exército brasileiro, né? Ninguém quer um fio dental aí nos exércitos brasileiros e ir lá disputar uma guerra, né? Agora os homens levianos servem, agora o filho da puta é bom. Esse exército brasileiro é uma piada mesmo. Então ninguém quer o exército brasileiro, esses velhos, essas bichas loucas com fio dental amarrado, ninguém quer, né? Vocês querem agora os homens levianos que vieram comigo. Cambada de vagabundo. Então vamos lá.
Esses contos judaicos eu vou te contar, viu, gente? O diabo, vou te falar um negócio. E o pessoal olha e fala assim, é o pai que pediu sacrifícios humanos, tudo. Não é fácil. Quando eles empesteiam no coração da pessoa, não tem jeito. Por isso que o diabo cegou a todos através da profecia de Isaías, né? Deixarei eles cegos, surdos, mudos, eles não vão pegar a mensagem do Messias, que é completamente diferente do que essa Nárnia aqui. Daqui é filha da puta para fazer. Não é que Jefté é um filho da puta para fazer um negócio desse. E disseram os anciões Gileade a Jefté: por isso viemos aqui. Tornamos aqui, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe, líder, rei. Chefe, líder, rei, tudo tal. Agora você vai ser nosso chefe. Sobre todos os moradores de Gileade. É rei, tá, gente? É rei, tá? Não tem nada de chefe, nada. Que é chefe? Chefe, ele tá lá no negócio dele, quando eu vou embora ele não é mais meu chefe. É rei sobre todos os moradores da terra do pai dele. É rei, porque ele tinha os homens, como é que tá ali? Não é ímpios não, né? Os homens levianos, leviano, ímpio, mesma porcaria. Então Jefté disse aos anciões de Gileades: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor, o diabo, mos der diante de mim a vitória, então eu vos serei por chefe, hein? Ele está perguntando agora. Então ele vai fazer um pacto com a filha dele para mandar para o capeta. Ele vai matar a filha dele. Ele vai dar, ô Moloque, vem cá, Moloque, agora o negócio é comigo. É você que é o senhor Moloque aí? Eu vou fazer um pacto contigo, hein, diabo? Eu vou dar minha filha pra ti. Mas eu quero vencer a guerra, que agora eu quero ser rei daquele povo lá que fez coisas horríveis pra mim. Agora eles vão ver, agora os meus homens levianos vai sentar a bota neles agora. Então vamos lá, vamos ver o pacto aqui. Então ele perguntou se ele seria por chefe, e disseram os anciões de Gileades a Jefté: o Senhor será testemunha que sim, entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Sim, você será nosso chefe. Então fizeram esse pacto. O diabo foi testemunha deles, entendeu? Assim, versículo 11 de Juízes 11, tá, gente? Assim, o Jefté, o filho da puta, foi com os anciões de Gileade. E ele é o filho da puta, gente. Está escrito no versículo 1. Lá, você quer que eu faça o quê? O filho da puta? Assim, Jefté, o que matou, vai fazer um pacto com o diabo agora para matar a filha. Assim, Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe. Agora o filho da puta manda. Agora o filho da puta agora ele gostou, hein? Vale uma filha isso, né, filha da puta? Pra esse filho da puta e os homens levianos, valeu. Vamos lá. E o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante ao Senhor em Mispa. Adivinha que palavras que ele falou? Ele vai fazer o pacto com o capeta. Tem uma lei do capeta em Levítico, entendeu? Vou trazer ela aqui. Depois vou mostrar para vocês. Tem uma lei do capeta em Levítico que, se você consagrar um ser humano a ele, não pode mais voltar atrás, tá? Certamente esse ser humano terá que morrer. Então ele vai estar explicando. E enviou Jefté mensageiros ao rei filhos de Amon, dizendo que há entre mim e ti que viestes a mim pelejar contra a minha terra. Então ele está perguntando: ô pessoal de Amon, o que vocês estão pelejando aí das terras que a gente está? Disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: ele vai estar explicando, porque saindo Israel do Egito,
tomou a minha terra. Então, olha lá, vocês sabem que o Pai criou o trigo no mundo, né, gente? Veio o joio e semeou o inimigo. Eu vou trazer aqui depois isso mais para frente, tá? Então eu só estou mostrando para você que todo mundo estava em paz, aí veio o joio tomando a terra do trigo, tá? Veio o joio nesse mundo tomando as terras. Então vamos lá, vamos ver aqui. Então, e disse o rei, Jefté, que saiu do Egito, tomou a minha terra desde Amon até Jaboque, e ainda até ao Jordão, restituí-ma agora em paz. Este rei, ele não queria guerra. Oh, sua raça serpentes, o Messias chamava ele. Vocês tomaram a nossa terra, ela é nossa. O diabo, Deus de vocês, vieram aqui com vocês e vocês estão assentados em nossa terra. Nós não queremos guerra. Nós queremos que vocês saíssem em paz. Porque o nosso Deus é Deus de paz, não é Deus de guerra. Vocês estão entendendo? É isso que está querendo dizer aqui o rei, no versículo 13. Vou ler novamente. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra. A terra é minha. Desde Amon, ele tá agora traçando, desde Amon até Jaboque, são terras nossas, e ainda até o Jordão. Restitui agora, em paz. Nós não queremos guerra. Mas eles estão com o capeta. O Messias é príncipe da guerra ou príncipe da paz? E o capeta, o diabo, Deus de Israel, é príncipe da guerra ou da paz? Ele é o príncipe. Tem um senhor dos exércitos. O exército gosta de guerra. Exército não gosta de paz. Eu quero ter paz se eu só tenho exército com homens genocidas e tudo. Então vamos lá. Então vocês entenderam a narração aqui do rei. O rei não quer guerra, queria paz. Vocês são na nossa terra, dá para vocês sair daí? Não dá. O bicho vai quebrar agora tudo. Então vamos lá. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz agora. Jefté era rei também, agora ele era chefe, ele era líder, ele deu a sua filha, agora ele manda. Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Israel é santo. Israel, por causa do Deus dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode tomar todas as terras que ele quiser, porque o Senhor dos Exércitos nos dá. Vocês estão morando aí? Quem foi que plantou vocês aí? Nós somos o trigo. O pai plantou um trigo. Aí veio o inimigo do pai e semeou o joio no meio do trigo. Por que você quer nossa terra agora? Hein? Vai dar merda isso aí. Então não tomou nada, porque subindo Israel do Egito, ele vai estar explicando agora, tá? Que Israel não tomou, subindo Israel, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Continuemos. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixas passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu os ouvidos. Enviou também o rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Então, nenhum lá queria que eles passassem na terra deles. Provavelmente porque ficaram sabendo o que eles fizeram, eles roubaram o Egito inteiro, né? Então eles fizeram um bezerro de ouro. Imagina para você fazer um bezerro de ouro, o tanto de ouro que eles roubaram de lá. E o próprio Deus de Israel mandou eles saírem de lá e despojarem os egípcios. Quando esse povo saiu de lá, o diabo disse para eles roubarem os egípcios, despojarem, tá bom? É o que está escrito, não sou eu que estou falando. Então eles sabiam que isso daqui é uma quadrilha de bandidos e salteadores. Tá bom? Eles sabiam disto.
Eles roubaram o Egito inteiro, vou deixar passar aqui, eles vão roubar a gente também, tudo. Então eles já sabiam disso, a terra é deles, não vai passar daqui, vai passar para outro canto. Então vamos entender aqui o enredo. Então, tal terra, porém o rei dos Edomitas não consentiu também, Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. Eles ficam rodeando. Deus, mas ele depois eu vou mostrar o pacto com o diabo deu todas as terras para eles. Eles ficavam rodeando, querendo invadir e tomar tudo, tá? E eles tomaram, tá? E eles mataram esse rei aqui e tomaram toda a posse desse povo. Mas eu vou mostrar para vocês que eles ficavam sempre rodeando. Sabe aquele bandido que espera você sair de casa? Na hora que você sai, eles te limpa. É isto, entendeu? Todos eles tinham terras, tinham demarcações, não queriam guerras, cada um vivendo no bem bom, mas aí veio o joio no mundo, né? Então, depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas. E alojou-se além de Armon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Então vamos entender o enredo, hein, gente? Versículo 19. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra ao meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel. Será que ele teria motivos para não confiar? O que vocês acham? Depois eu vou mostrar aqui o que o diabo falou para esse povo aqui, tá? Então o diabo falou para esse povo. Então eles não confiaram também em Israel, provavelmente porque o Deus destes povos aí, todo povo tinha um Deus, né? O Deus dos povos avisou: olha, eu sei que eles fizeram um pacto com o chifrudão ali em Êxodo 34. Eles vão tomar as vossas terras. Vixe Maria, hein? Ai, ai, hein? Então, porque era briga de demônios, né, gente? A briga de anjos caídos, tudo, tal. Então, não vamos chegar aqui na questão aqui. O negócio é o Jefté. Na verdade, é sobre Jefté a história a respeito da filha. Mas eu vou bem além assim para vocês pegarem e entenderem aqui um enredo. Então, vamos lá. Então, deixa-nos passar pela terra de meu lugar. Porém, Sion não confiou para que se passe os seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. Não deixaram e foram combate. E o diabo, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel. Eles estavam certos em não deixar eles passarem ou não? Olha aí o que aconteceu. Com todo o povo. Porque o diabo, ele fez um pacto, uma aliança com esse povo, que eles tomariam todas as terras, viu? Por isso que não é bem assim que está contado aqui. O diabo fez um pacto que falou: eu vou dar todas as terras para vocês. Pode aqui, agora quem vai fazer as maravilhas terríveis sou eu, que eu vou contar agora para vocês. E o diabo deu todas as terras a Sion, com todo o seu povo, nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus, que habitavam naquela região. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Vocês estão entendendo, gente? Tá difícil vocês entenderem? Então eles roubaram já um povo. Um povo já... vai brincando comigo. Quer comer? Quer, meu Deus, rapaz. Meu Deus rouba tudo, meu Deus pode tudo, meu Deus é leviano, meu Deus é um bandido. Agora estamos aqui na terra desse povo aqui. Então vamos lá. Vamos ver o pacto que esse povo de Israel fez com o diabo. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça e adorou. Então Moisés, ele se prostrou diante do diabo. É o que o diabo disse lá em Lucas capítulo 4, versículos 4 do 5 ao 7, tá, gente?
o diabo mostrou todas as terras do mundo para eles e queria que o Messias se prostrasse. E tudo foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Então o Messias não quis, mas Moisés aqui se curvou. Por que Moisés se curvou? Vamos narrar. E disse o diabo: agora tenho achado graça aos teus olhos. Então o diabo achou graça aos olhos de Moisés e ao seu povo. Vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é de dura cerviz. Então o diabo gostou desse povo, porque esse povo achou graça, porque esse povo tem um coração duro. E todo mundo que tem o coração de dura cerviz sempre resistiu ao Espírito Santo. Estevão foi morto por falar isto também, lá em Atos 7, versículos 51 e 52. Homens de dura cerviz, sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês aqui no tempo de hoje são como vossos pais, patriarcas, iguais a Moisés, igual ao povo, todo o passado. Sempre resistiram ao Espírito Santo. A palavra é sempre, tá, gente? Então Israel sempre resistiu ao Espírito Santo, mas o diabo aqui deu um espírito para Jefté na guerra. O Espírito Santo é santo, gente. Quem é santo não gosta de guerra. Quem é santo não gosta de morte. Quem é santo não gosta de roubar coisas dos outros povos. Então, por isso que o espírito que o diabo colocou em Jefté, logo eu vou narrar para vocês, é o espírito do capeta. Porque eles sempre resistiram ao Espírito Santo, como está em Atos 7, versículos 51 e 52. Então vamos lá. De dura cerviz, porém, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Então vocês podem pecar bastante, pode fazer bastante pecado que eu vou perdoar, disse o diabo. Se isso fosse verdade, o Messias não precisava vir pagar os pecados dele. Beleza? Beleza, tá certinho. Continuemos ainda em Êxodo 34, o pacto do diabo. E então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas na terra. Perfeito, matar, roubar e destruir. O Messias diz a mesma coisa, gente, que ele fez, só que o diabo ficou 40 anos matando, roubando e destruindo, e o Messias em 3 anos e meio falou a mesma coisa em João capítulo 15, versículos 21 ao 25. Se eu não viesse e ter feito as maravilhas que fiz, as obras que fiz, eles não teriam pecados. Porque eles estavam acreditando no diabo aqui. Mas agora eles viram as obras que eu fiz e agora eles têm os pecados deles, tá? Não são perdoados. Odiaram a mim e a meu pai. Então o Messias diz a mesma coisa, que ele veio e fez obras que ninguém jamais fez. O diabo ficou 40 anos e o Messias fez obras que o diabo não fez, porque o diabo só matava, roubava e destruía, e o Messias só curava, trazia paz, ele fez ambos os povos fazer a paz, entendeu? E ele separou e tirou o muro de separação entre os povos, que era a lei do diabo, as ordenanças, que consistiam em mandamentos. Estão entendendo? Então tudo que o diabo fez, a aliança que o diabo fez, e o diabo odiava os outros povos e fazia guerra entre eles, o Messias é príncipe da paz e com a sua morte ele fez a paz, tá bom? Então ele fez a paz entre os povos. Este demônio aqui fez a guerra entre os povos, o Messias fez a paz entre os povos, tá bom? Continuemos. De maneira que todo o povo esse cujo meio está, veja a obra do Senhor ter feito, coisas terríveis é que faço contigo. Procura a palavra terrível, vê se pode vir algo bom de uma coisa terrível, tá bom? Então o diabo pegou esse povo para fazer maravilhas terríveis, tá bom? Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora diante de ti os amorreus, aí ó. Então agora ele está falando que ele vai entregar todos os povos lá, por isso que os povos não queriam que eles passassem. Diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus. Então aqui ele começa a sua saga querendo destruir os filhos do Altíssimo. Tá bom? Essa que é a verdade. Messias veio para os doentes, para que eles os curasse. Só que eles não aceitaram a cura, tá, gente? O Messias veio para a casa perdida de Israel
O Messias veio para os doentes, para que ele os curasse, mas eles não aceitaram a cura, tá? É o que diz as Escrituras. Então aqui, por isso que os filhos de Amon, ó, não deixaram porque eles são os amoritas e são os amorreus. Então, por isso que eles não deixaram passar, porque a aliança do diabo antes foi feita para matar e destruir e tomar a posse da terra deles. Por isso que os filhos de Amon não deixaram, tá? E eles são os amorreus. Tá bom, gente? Então, vamos continuar. Eles são os amonitas, são os amorreus, tudo. E eles não deixaram passar, tá? Porque eles sabiam que o diabo, Deus de Israel, queria a terra deles por causa desse pacto aqui. E eu vou dar todas essas terras dessas nações aí para vocês, tá? Vamos continuar. Juízes, capítulo 11. E por herança tomaram, agora nós voltamos ali, em Êxodo, então eu mostrei para vocês o pacto que o diabo fez. Todas as terras aí, o diabo queria tirar posse dos outros e conseguiu, tá, gente? Por isso que o Messias fala que eles mataram todos os homens justos na terra. O povo não queria a guerra, mas eles queriam, porque o diabo falou que daria a eles essas terras. O rei veio e pediu só para eles saírem, com paz, em paz. Mas eles não aceitaram, eles gostam da guerra porque eles têm o diabo, o Senhor dos Exércitos. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, então é os amonitas, né? Desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então eles tomaram todas as terras que o próprio rei falou, ó, é lá desde Arnon até Jaboque, e também até o Jordão ali tudo, é nosso. Então eles tomaram aqui. Assim o diabo, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. Desapossou. Puta que lá merda mesmo. Você destrói um povo, você toma as coisas dele e desapossou isto. Desapossou, né, gente? É o joio entrando no meio do trigo, tá? Esta que é a verdade. E os possuirias tu. Não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse em diante de ti. Então, eles tinham Deus aqui tudo e esse Deus falou para ele. Por isso que eles falaram, não deixa eles entrar aqui não, tudo. E esse Deus, também eles viram que esse Deus aí é fraco também. Assim possuímos nós, todos quantos antes do Senhor Deus desapossar diante de nós. Então, esse povo aí tinha um Deus e esse Deus era fraco, igual o vagabundo do Deus Israel. É um Deus vagabundo e fraco. Ele falou que habitaria eternamente em Jerusalém, veio um andarilho aqui e meteu o pé nele. Então vocês sabem agora por que o Messias veio desfazer as obras do diabo? Porque o Messias tirou esse povo da terra e falou que eles mataram todos os homens justos na terra? Por causa disto. Os homens estavam em paz, queriam paz, mas eles queriam guerra. Então eles mataram todos os homens justos na terra desde Abel. É o que diz o Messias, não sou eu, tá? Eu estou narrando aqui o que o Messias diz, tá? Então vamos lá, versículo 25. Agora, pois, é tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Ixi, agora, até os Moabitas agora, vamos lá ver. Porventura contendeu ele algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Armon, porque não recuperastes naquele tempo. Então ele está perguntando, por que você não pediu naquele tempo lá atrás tudo tal? Ficamos um bom tempo lá, 300 anos, a tudo, por que você não pediu? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O diabo, Deus de Israel, que é o juiz que julgue hoje entre os meus filhos de Israel e os filhos de Amon. Então ele está colocando diante do Deus dele agora os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefte, que Jefte lhe enviou.
Ele não ligou, entendeu? Então, o espírito do diabo veio sobre Jefté. Vocês sabem que não é o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo do Pai não está em guerra. E o Espírito Santo do Pai o mundo não conhecia. Então, esse espírito que veio sobre Jefté é o espírito do diabo. Veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa e Gileade. E Mispa e Gileade passou até os filhos de Amon. Vamos lá, vamos continuar. Vamos mostrar aqui, gente, que não era o pai, tá, gente? Que não era o pai, tá? Esse espírito que entrou em Jefté. E todos os espíritos que estavam no Velho Testamento não é do pai, tá? Era do diabo. Eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, esse consolador vai ficar com vocês para sempre. O Espírito de verdade, porque o mundo conhecia o espírito do diabo, que é de mentira, que o mundo não pôde receber. Então, o mundo não pôde receber, porque tinha que cumprir um prazo, né, do aluguel, do arrendamento, que está em Marcos capítulo 12. Porque não o vê nem o conhece. Então o mundo não vê, não pôde receber, e não vê ou não o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então agora sim o Messias rogou ao Pai e trouxe o Consolador aqui, o Espírito que o mundo não conhecia. Então o Espírito que estava em Jefté era o chifrudão, o capiroto. Agora vai mostrar aqui o voto. O voto faz parte da lei, tá, gente? E Jefté fez um voto com o diabo e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Olha lá, olha o pacto que isso não é... Gente, se você fizer um pacto com Deus, o pai do Messias, ou o Messias, que você vai roubar uma outra casa e vai matar todo mundo lá e vai apossar dela, você acha que o pai do Messias vai aceitar? Porque o pai não muda e não é sombra de variação. O pai é o mesmo, hoje e sempre. Vocês estão entendendo? Eu vou lá num fazendeiro, ele mora com a família dele lá e é meio afastado. Eu vou matar todo mundo com a minha família e vou tomar posse da fazenda dele e eu vou fazer um voto com meu Deus com isso. Estão entendendo? É com o diabo, não é com Deus, não é com o Pai. Então Jefté fez um voto com o diabo e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, se matasse todos eles totalmente, aquilo que saindo da porta da minha casa, então é um ser humano, né? É um ser humano, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz. Então, eu faço um voto contigo aí, ó, de chifrudão. Só mora eu e minha filha. Só mora eu e minha filha. Quem sair, se a minha filha sair da porta da minha casa quando eu voltar são e salvo em paz, já com eles todos mortos, eu dou a minha filha para você. Por quê? Por que minha filha, Ed? Porque só morava ele e a filha. Os levianos que foram, ele não ia deixar com a filha sozinho. Ele foi para a guerra junto com os levianos, só morava ele e a filha. Ele não tinha filhos, não tinha mulher, não tinha nada. Vocês estão entendendo? Então vamos buscar aqui. Aquilo que saindo da porta da minha casa, que vier ao encontro, voltando eu os filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecei em holocausto. Ele sabia que era filha, tá, gente? Aqui eles colocam desse modo aqui, para vocês falar, ele não sabia que tinha a filha na casa dele. Ele não sabia que ele ia dar a filha em holocausto. Sabia sim. Sabia sim. Ele não tinha filhos. Vai estar mostrando aqui. Então eles escrevem de uma forma para vocês não saberem que ele fez um pacto com o diabo, Deus de Israel, para dar sua filha como holocausto para ganhar uma guerra e uma nação inteira. E os religiosos tentam abafar, falar que ele voltou atrás do voto, tudo, e eu vou mostrar que não. Porque faz parte da lei do chifrudo isto. Vamos narrar. E oferecerei em holocausto a minha filha, não é uma pessoa que sair da porta, não. Eu vou oferecer a minha filha ao chifrudão.
Assim Jefte passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu todos eles na mão de Jefte. Pronto. Só falar que vai dar um holocausto para o chifrudo, ele faz a tua vontade. Esta é a verdade. Assim o diabo deu a vitória por causa do holocausto da própria filha. Para o filho da puta. Não, é o Jefte. É filho da puta. Ele é filho da puta. Eu não falei desde o começo que ele é filho da puta? Um pai que dá sua filha em holocausto para Moloque, para o diabo. Por isso que Amós falou: vocês fizeram tabernáculo para Moloque. Esse povo sempre esteve com Moloque no deserto. Tá bom? 40 anos. Amós capítulo 5, versículos 25 a 27. Aqui Jefte ganhou uma batalha porque deu sua filha para Moloque, o deus Israel. O deus Israel é Moloque. E Estevão fala a mesma coisa. Em Atos 7, versículos 42 e 43. Vocês se afastaram, o Pai abandonou vocês para que servissem aos exércitos dos céus. Exército é guerra. Ninguém tem um exército para paz. É para guerra. E vocês fizeram o tabernáculo para Moloque, que é aqui também, este daqui, esse rei, que agora foi transformado em rei, mas ele deu sua filha para ser rei. E os feriu com grande mortalidade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefte a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, toda alegre, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nenhum, nem filha. Ele sabia. Ele deu de holocausto. Eles colocam essa narração aqui para vocês, no versículos 34 de Juízes 11, para vocês falarem, ele não sabia que era filha. Poderia ter saído um canguru perneta, né? Poderia ter saído uma libélula voadora, que agora passou o carnaval, agora tinha um monte de libélula voadora no carnaval, não tinha? Então poderia... Não. Ele sabia que só tinha a filha, foi a filha que ele fez isso. Contaram só esse enredo aqui, fizeram esse teatro aqui, digamos assim, para vocês não saberem que era a filha. Mas ele não tinha filho algum e não tinha filha, então era a filha mesmo que sairia de lá. Tá bom, gente? Então, ele saiu lá, ó, vou voltar lá no versículo... Juízes capítulo 11, versículo 1. Era então Jefte, gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade, Geara e a Jefte. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo filhos e tal. Então ele já saiu lá, tudo que ele era filho de prostituta, e ele tinha esta filha, entendeu? Deixa eu ver se eu acho agora que onde que eu tô aqui. Ah, tá. Então, não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo. Eles contam essa história para vocês não pegarem, tá bom? Então, o enredo de tudo, eles fazem um enredo para vocês não pegarem. Mas ele só tinha ela de filha, não tinha filho, nada, tudo. Então vamos lá. Versículos 35. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ai, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa. Tá nada, se ele tivesse, ele não falaria isso. Ele não falaria para dar a filha da casa dele, ele daria outra coisa. Mentira. E desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Por que não pode quebrar? Porque estava na lei do capeta. Quebrava ele e morresse ele, não a filha. Mas não é homem, é um filho da puta. O que você pode esperar de um filho da puta? Quebra sim o voto, vai você morto e a pessoa não é morta.
mas é um filho da puta. Para ser rei de um povo e para ganhar uma guerra, ele deu sim a própria filha e ele fez esse voto com o diabo sabendo que era filha. Tá bom? Não tem nada essa historinha de sair de casa, abrir a porta, nada não. Ele doou a própria filha pro capeta. Moloque só pede pessoas, gente. Tá bom? E se criança, melhor possível. E Israel dava também os seus filhos para Moloque. É o próprio Deus Israel. Voto que não posso quebrar. Então, depois ele não pode quebrar por quê? Porque eu vou mostrar aqui, faz parte da lei do capeta, do chifrudão. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao diabo, faça comigo o que prometeu, pai. Agora que o Senhor vingou todos os seus inimigos, os amonitas. O importante é que o Senhor se vingou e agora o Senhor é rei, pai. Sacrifica eu para Moloque. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, pois jamais me casarei. Claro, ela vai morrer. Então vamos lá. Eu vou parar aqui, depois eu volto, tá, gente? Eu vou parar aqui só para mostrar para vocês porque ele não pode quebrar o pacto com o diabo que ele fez. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao diabo, que alguém consagrar ao diabo, de tudo que tem de homem, ele tinha uma filha. De homem é seres humanos, tá, gente? Pode ser homem ou mulher, tá? Ele tinha uma filha. E ele consagrou a filha dele ao diabo, Moloque. Por isso que quando você consagra teu filho aí na tua igreja e tudo, você consagra ele ao diabo, tá? Tá bom? Você está consagrando ele ao diabo, tá bom? Em Levítico tem várias passagens que diz que consagrai a mim a primeira cria, tanto dos seres humanos, quando abre a madre, tanto dos seres humanos, quanto dos primogênitos de Levi, ou de animais também. Então o diabo pedia, ali era uma consagração ao diabo, tá? É isso daqui, tá? Se você consagrar, você não volta atrás, tá? Todos os primeiros filhos de Israel eram consagrados ao diabo, tá, gente? Os primogênitos eram consagrados ao diabo porque ele fala que era dele. Então, quando você consagrar, você não pode voltar atrás. Tá bom? Depois vocês pesquisem aí em Levítico. Consagrai a mim. Consagrai é sinônimo de sacrificar. Sacrificar e consagrar são sinônimos, tá bom? Eles colocam consagrai para não colocar sacrificar. E santificar também são sinônimos, tá? São sinônimos. Eles enganam vocês, tá bom? Vocês quando estão na igreja erguendo seu filho e consagrando ao diabo, é consagrando a esse Deus aqui. E quando você consagra, não pode voltar mais, certamente morrerá, não terá a vida eterna, tá? Certamente morrerá. Antes morriam fisicamente, agora morre espiritualmente, eternamente, tá bom? Todo mundo pode ser quebrado? Claro que pode. Ué, o diabo é maior que o pai? Vai e peça perdão de tudo que você fez, dessa consagração que você fez no templo do diabo. Tá bom? Tá bom? Beleza? O Messias é maior que tudo e só existe 2 tipos de pecado que são as blasfêmias contra o Espírito Santo, tá, gente? É um pecado só que é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é 2 pecados que as igrejas de pedra mais fazem. O Espírito Santo falou que habitaria no nosso corpo, o diabo, através dos seus filhos, pastores e padres, fala que ele habita no templo de pedra, que lá é a casa de Deus. Isso é um dos blasfêmia contra o Espírito Santo. São 2. A outra é que os vagabundos vão lá e ensinam vocês tudo errado e o Espírito Santo falou que ele viria, vocês não teriam que ser ensinados por ninguém. O Espírito Santo do Pai lhe ensinaria sobre todas as coisas. Por isso que quando eu estava no templo do diabo eu não sabia de nada, depois que eu saí de lá comecei a estudar as Escrituras, hoje eu pego esses vagabundos aí e coloco eles no bolso. Tá bom? Então vamos lá. Porque é o Espírito do Pai que nos ensina sobre todas as coisas. E eles dizem que é para vocês ir lá, que eles vão ensinar vocês que eles são pastores. Pastores é mestres. Mestres ensina, tá bom?
Por isso que eles são todos guias cegos, são todos mestres de criança, são tudo pé na bunda. Pego eles ou enfio o pé na bunda deles. Ao Senhor de tudo que tem, de homem, então é para consagrar a homem. Quem fez esse pacto com o diabo não volta mais atrás. Ou de animal, ou do campo da sua possessão, e venderá, nem resgatará. Não venderá mais e não resgatará, tá? Não pode ser mais vendido na hora que você consagrar ao diabo, e não pode ser mais resgatado na hora que você consagrar ao diabo, tá? Toda coisa consagrada será santíssima ao diabo. Então, é do diabo agora, tá, gente? Não resgatará mais, você não consegue comprar de volta, nada, tá? Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, que fez o pacto, não será resgatada, certamente terá que morrer. Por isso que Jefté matou a sua própria filha. Porque ele sabia a lei levítica como é que é. O diabo dá tudo para você. Tá bom? Porque isso aqui é um pacto. Isso daqui é um pacto. O diabo dá tudo para você. Só que ele pede coisas em troca. No caso de Jefté, ele deu a sua filha. Ele consagrou a sua filha ao diabo. Vamos voltar agora à historinha de Jefté. Disse mais seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade e eu as minhas companheiras. Tem gente que fala, são canalhas, né? Que falam que Jefté, depois a filha dele só ficou virgem, só ficou virgem, ele não matou nada, tudo tal. Se ele próprio falou que ele cumpriu o que ele falou para o diabo, que era um holocausto, eu vou mostrar aqui para você que ele cumpriu. E ele falou, na hora que abrir alguém da porta da minha casa, eu vou ofertar ao Senhor como holocausto. Holocausto é sacrifícios a demônios. Quem sacrifica, sacrifica para demônios, tá? Israel sempre viveu na carne. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 18 em diante. Veja Israel na carne, no pecado, sacrificando a ídolos. Ídolos são demônios, são anjos caídos. Estão entendendo? Quem sacrifica, sacrifica a demônios e não a Deus. E não podeis sentar na mesa de demônios e na mesa de Deus. Eu não estou aqui vendo, mas eu conheço, tá, gente? Eu não estou mostrando para vocês. Então, Jefté sacrificou suas filhas em holocaustos para demônios. E ele vai dizer aqui que ele cumpriu o seu juramento, tá? O seu voto. E o voto dele, se ele cumpriu, ele falou que ia mandar em holocausto, então foi em holocausto, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Em Juízes, capítulo 11, versículos 31. Aquilo que saindo da porta da minha casa era a filha dele, ele sabia. Aquilo que saía, não, ele sabia que só tinha filha lá. Amós, será o Senhor, eu oferecerei de holocausto. Então, ele diz em Juízes, capítulo 11, versículos 31, que ele vai oferecer de holocausto, vai queimar a própria filha. Ele está falando isso, e você sabe que quem faz sacrifício, por isso que o diabo fez uma lei. Aqui em Levítico 27, versículos 28 e 29, quem sacrifica animais, sacrifica demônios. Imagina homens, então, é um demônio maior ainda, né? É o diabão, Deus de Israel. Então vocês sabem que quem faz sacrifícios de animais e de seres humanos é para demônios, não é para o pai. Jamais o pai pediria um sacrifício, holocausto, queimar a própria filha viva. Tá doido da cabeça? Isso é coisa de demônio. Mas vocês não pegam, vocês são filhos... Eles aqui eram filha da puta, que andava com homens levianos. Se os homens eram levianos é porque boa coisa não era, né, gente? Então vamos voltar agora, eu saí um pouco aqui tudo. Então vamos voltar, eu até printei de azul aqui, para se ele falou que ele faria holocausto é queimar a própria filha para o demônio, e ele diz aqui que cumpriu, porque ele cumpriu, gente. Não tem nada a ver com virgindade, viu? São canalhas. Então quando ele diz aqui no versículo 37, chorei minha virgindade e minhas amigas companheiras, e disse ele, vai, e deixou-a ir
por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade por 2 meses, que ela não ia casar, não ia mais ter família, não ia ter mais nada. Os sonhos dela acabou porque o pai dela sacrificou ela para o demônio, Deus de Israel. Como eu disse para vocês, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 18 em diante. Quem sacrifica, sacrifica demônios, tá? Tem gente que vai lá em 1 Coríntios capítulo 10 e fala assim: ah, mas é os gentios que estão ali. Mas os israelitas é gentios, porque eles não aceitaram o Messias. Por que eu digo isso? A pergunta, tem mais de 5 perguntas ou 6, eu não estou lembrado agora. Vê de Israel segundo a carne, ídolos é alguma coisa, Israel sacrifica para ídolos, que é para demônios, tal, tudo. As perguntas é baseado em Israel. E na hora de responder, responde para os gentios? Não. Responde a Israel, sim. As perguntas, todas elas foram feitas para Israel. Veja Israel perante a carne, que é perante o pecado. Quem sacrifica, sacrifica para ídolos. Ídolos é alguma coisa? Ídolos pode fazer alguma coisa? Tá entendendo? As perguntas é baseado em Israel. E na hora das respostas, aí entre os gentios. Então eles mentem para vocês. Não existe uma lei para os gentios, uma lei para Israel, uma lei para o chupacabra lá, uma lei lá para a China. Outra. Não, é uma lei só para todos, tá? Todos, o pai veio, mandou primeiro o seu filho para os doentes, né? O Messias falou que eles deveriam ser curados, eles não quiseram a cura, né? Eles não quisessem ser curados, porque eles tinham o demônio, isso aqui é um demônio, eu estou narrando para vocês. Então eles não preferiram mais o demônio do que o Messias, né? Eles não aceitaram a cura do Messias, não quisestes. Então vamos entender aqui. Então ela chorou tudo, você deixou por 2 meses, então a virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim desses 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. Qual é o voto? Sacrifício, holocausto. Acabei de narrar para vocês. Ele fez um voto de holocausto. Então ele está falando que ele cumpriu o que ele falou para o diabo. Estão entendendo agora? Agora vocês estão pegando agora? Acho que não tem muito segredo, né, gente? Então, Jefté, ele, em Juízes 11, versículos 31, ele diz que oferece holocaustos de quem sair da casa dele. E aqui ele está falando que cumpriu. Se ele cumpriu, é porque ele fez holocaustos da filha. Se algum religioso, tudo tal, tá falando alguma coisa, tá falando, porque eles são cheios, Jeová, testemunhas de Jeová, tudo tal, eles são mentirosos, tá bom? Eles falam, não, ele era virgindade, não, mentira. Ele fez um voto que ele, no versículo 31, que ele daria holocaustos de quem saísse tudo tal, não pode voltar atrás por causa da lei do diabo. E aqui ele fala que cumpriu o seu voto que tinha feito com o diabo. E ela não conheceu homem algum, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar. Sabe qual que é o significado da palavra lamentar? Vou trazer aqui. Por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Então elas iam lá chorar, porque ele quis ser rei e ele deu a sua própria filha para ser rei e destruir uma nação inteira que vivia numa terra que eles estavam lá já faziam muito tempo, porque eles eram trigo, tá bom? Não tem erro, tá, gente? Então, o significado da palavra lamento: ação de lamentar, lamentação, expressão de pesar, mágoa diante do infortúnio. Você está lamentando a morte de alguém, gente. Geralmente é na morte que você lamenta, entendeu? Ato de expressar lamentações, gemidos, pranto, queixa, gemido. Geralmente você vai lá, pranto, choro, tá, gente? Você vai lá chorar lá. Todos os anos as pessoas iam chorar lá tudo, tá? Pela morte dela, no túmulo dela. Canto muito triste, melancólico, tudo tal. Isto significa a palavra lamento, tá, gente? É lamentar que o diabo pegou a filha dele e o pior ainda, que o pai deu a filha ao diabo. Por isso que é um filho da puta, né? Um filho da puta.
Tudo esses filha da puta é filha da puta, gente. Vou fazer o quê? Então vamos agora mostrar um outro lado aqui que o Messias veio nos trazer a respeito de tudo isso que eu acabei de narrar para vocês. O Messias, em Mateus 13, ele diz que ele fala em parábolas para que vocês é destinado ao reino dos céus. Mas para uma pessoa que caiu uma profecia do diabo, através de Isaías, não pegasse, tá? Eles teriam seus olhos fechados e os seus ouvidos, tudo, olhos, cegam, tudo, entendeu? Não iam entender a mensagem, por isso que eles não entendem. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Tem que colocar boa semente, né, gente? O diabo ficou 40 anos só plantando joio aqui no mundo. Vamos continuar. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, retirou-se. Então o pai fez o trigo primeiro. Veio o inimigo do pai e semeou o joio no meio do trigo. Veio o inimigo do pai e semeou o joio no meio do trigo. Então você tem que ver quais povos estavam nas suas terras, todos em paz, e queria paz. Você está na minha terra, você pode sair daí em paz, tudo tal? Eu dou aí um prazo de uns tempos para vocês saírem, tudo. Estão entendendo? Mas o joio veio depois, tá? Depois. Aonde está isso, Ed? Lá em Apocalipse capítulo 12. Ai da terra e os que nela habitam, porque o diabo, Deus Israel e os seus anjos caídos foram lançados até vós. Então aí vocês vão ver quem são os anjos caídos do diabo. Entendeu? Então já tinha habitante aqui na terra, todos eles nos seus reinos, todo mundo em paz, todo mundo sossegado. Por isso que aquele anjo lá em Apocalipse fala: ai da terra e os que nela habitam, porque Satanás e os seus demônios foram lançados até vós. Então eles foram jogados aqui, tá? Em cima de nós, tá? Então os outros povos estavam todos eles na terra deles, que o pai fez, já viviam gente aqui, e aí veio a raça imunda e maldita, né? Que eles falam que nós somos imundos e malditos em Atos 10, mas na verdade Paulo diz que quem são os impuros e infiéis são eles, em Tito capítulo 1, versículos 14 ao 16. Então vamos continuar. E quando a erva cresceu, a erva é o trigo, e frutificou, apareceu também o joio. Agora misturou tudo, né, gente? Eles matavam os outros povos, alguns dos povos eles deixavam as mulheres virgens e... Estão entendendo? Entenderam o chique-chique? Entenderam, né? Como está em Números 31. Matavam os homens, mataram as mulheres que não eram virgens, mataram os menininhos, mas ficaram com as mulheres, né, para enfiar o joio no meio do trigo. É isso que aconteceu. Biblicamente falando, não tem outro povo que fazia isso, a não ser os filhos do diabo. Dessa história do diabo aqui que eu estou mostrando para vocês. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasses tu o teu campo boa semente? Por que então tem joio? Então, tinha boa semente aqui. As boas sementes foram que não tiraram a bainha da espada, sabe? Não tiraram a espada da bainha. Estas são as boas sementes. Tem duas quedas aqui, tá, gente? A queda que primeiro o pai colocou nós aqui, que não estávamos na guerra. Eu vou mostrar tudo isso para vocês logo num vídeo que eu vou fazer, tá? Então teve um povo que não tirou a bainha, o pai colocou aqui. Aí o outro povo, só que nós seguimos, né? Nós não entramos para nenhum lado, né? Então já que o pai é justo, falou: então joga Satanás e os seus anjos lá agora e deixa eu tentando eles, vê se eles vão gostar. Mas não é o cabo dessa história aqui. E os servos do pai e família indo ter com ele, então ele falou que quem plantou o joio, apareceu o joio depois, quem plantou foi o inimigo, tá? E os servos do pai de família, indo tendo com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeasse tu no teu campo a semente, porque tem então joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis pôr que vamos arrancá-lo? Então, os servos desse pai queriam arrancar o joio no meio do trigo.
o pai disse: não, não é para matar. Não é para matar. Então quem matava os outros povos é o joio. Estão entendendo? Vocês acreditam na palavra do Messias? Vocês acreditam que ele trouxe a verdade em parábolas ou não? Não acredita, né? Eu sei, o mundo inteiro não acredita. Por que você acha que Apocalipse diz que o diabo enganou o mundo inteiro? Porque se eu falar que eu entrar na tua casa, explodir tudo, falar que é de Deus, você acredita, não acredita? Não, não acredito. Por que você acredita nas fábulas judaicas? As fábulas judaicas explodiam todos os povos falando que era de Deus, do Deus deles. Soltou no mundo inteiro essa história e você comprou. É o cálice que embriagou o mundo inteiro, é a morada de demônios. É a grande Babilônia, a prostituta, aonde está em Apocalipse 18, lá no final. Nas vestes dela está manchado o sangue dos profetas. Quem matou os profetas? Vai lá em Mateus 23, 37 que você vai saber. Que povo que matou? Quem é a prostituta? Quem é o cálice que embriagou o mundo inteiro, chamado Bíblia? Que comprou uma história. É só eu falar que eu tenho um Deus que mata as pessoas, vocês acreditam. Vocês estão adorando ao diabo. Mas o mundo inteiro fala que é Deus, vocês acreditam. Vocês caíram no engano do capeta. Por isso que o capeta engana o mundo inteiro. Dá a tua filha para Deus aí tudo, rouba a casa dos outros, aí você fala que é Deus também, que é o mesmo. Deus não muda e não é sombra de variação. Continuemos. Então o pai falou não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar tudo crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e tal. Não é para os homens fazer nada também, tá, gente? Queimar, mas por quê? Ele vai explicar quem são os ceifeiros, tá? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos as parábolas do joio e do trigo. Nós não entendemos nada, explica para a gente. Então, e nem eles sabiam, nem eles entendiam. Então agora o Messias vai explicar. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é filho do homem. Boa semente é querer paz, como aquele rei ali queria paz. Vocês estão na minha terra. Se entrar alguém na tua casa e falar, e colocar ali uma barraquinha e falar: agora eu vou morar aqui com vocês. Você fala: não, essa casa aqui é minha. Sai em paz, vai procurar outra. Vocês vão aceitar? E se essa pessoa matar você? Quem é que está fazendo quem é que é filho de Deus aí? Quem é que é filho do homem? Qual que é a boa semente? O que estava lá nas suas terras demarcadas, todos os povos tinham suas terras demarcadas ali, aí veio o joio no mundo, querendo a terra de vocês e roubando a terra de vocês. Então, o Messias está explicando: quem semeia boa semente, vai em paz da minha terra. Nós estamos aqui já faz tempo, essa terra é toda demarcada, ali já é o outro povo, ali já é o outro povo. Não, nós é aqui. Agora é nosso Deus falou que é aqui. Estão entendendo? Este é o joio entrando no meio do trigo. O campo é o mundo, então o campo é o mundo inteiro. A boa semente são os filhos do reino. Tinha as boas sementes aqui, plantadas já, com todas as terras estabelecidas, todas as demarcações. Eles não queriam confrontos, eles não queriam guerra. Vai em paz, vai em paz. Entendeu? E o joio são os filhos do maligno. O joio, filho do maligno, ele quer sempre guerra, ele quer tomar o que é dos outros. Então o pai fez o trigo, o joio veio depois. É isso que vocês têm que entender. E o joio não foi o pai que fez. O Messias vai estar explicando agora. O joio são os filhos do maligno. O inimigo do pai, foi o inimigo que semeou o joio aqui, não foi o pai. Que o semeou é o diabo. Então vocês têm que saber que o trigo estava antes aqui, veio um povo aqui, que é o joio, invadindo todas as coisas. Eles são filhos do diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Então esse mundo terá fim, e a ceifa só vai ser no fim do mundo, não pode matar. Antes disso, não matem. E quem é que vai matar? A gente não vai poder matar? Não, olha o que o Messias disse. E os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. Não é você não pode matar. Porque a própria palavra diz: quem destruir um templo de Deus, Deus o destruirá. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado ao fogo, assim será na consumação deste mundo. Consumação significa término.
Esse mundo terá um prazo, terá um término. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles escolherão do reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. O que vocês acham? Que roubar terra dos outros, matar a própria filha, isso é escândalo, é iniquidade ou não? O que o diabo fez 40 anos com esse povo? É iniquidade, é escândalo ou não? O diabo não falou que pegou esse povo? Eu li para vocês Êxodo 40, que pegou esse povo para fazer obras terríveis, maravilhas terríveis, entendeu? Isto é iniquidade. E lançá-los à mão à fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, ali sim, os anjos que farão isto. Então, os justos, só agora os justos, gente, nós vamos ter que aguentar tudo isso, porque só no final os justos, após o Messias fazer isso, nós seremos justificados. Olha aqui, então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, tá? É um tesouro escondido, tá, gente? Por isso que as pessoas não pegam, eles acham que o Deus Israel mostrou pra gente alguma coisa. O Deus Israel mostrou o diabo pra gente, o reino do capeta, tá bom? Vamos continuar. E respondendo-lhe disse-lhes. Então vamos ver aqui o que respondendo disse-lhes. Mateus 13, versículos do 11 ao 13. Respondendo-lhes disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então tem um povo que não é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, gente. Tem um povo, é o Messias que disse isso, se vocês acreditam em parábolas, tá? Por isso que ele fala em parábolas. Porque para vocês é destinado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, quem são eles que não é dado? Ele vai estar explicando ali no versículo 13 em diante, depois vocês pegam o 14, 15, tá? Então vamos lá. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, quem são eles? Eles é quem fez o povo de Israel, quem fez a profecia de Isaías. Isaías fez uma profecia para o povo de Israel. Isaías, ele era um profeta do diabo. Então, quem endureceu o coração desse povo? Através da maldição que Isaías fez. Tá bom? Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vê, têm ouvidos não ouvem, nem compreende. Eles não entendem nada, por isso que esse mundo aqui engana vocês, tá? Porque se vocês continuar aqui, nele cai a profecia de Isaías, tudo tal, endureceu o coração deles, tudo. Quem endurece o coração é o diabo, né, gente? Quem leva as pessoas à perdição é o diabo, né? Então essa profecia do filho do diabo igual a Isaías, que é filho do diabo, que é o do Deus de Israel, ela cai sobre muitas pessoas. Agora o Messias veio fazer uma justiça aqui, porque eles mataram todos os homens justos na terra. E essa história que eu contei de Jefté dando sua filha para o holocausto, para ganhar os reinos, o Messias falou que eles mataram todos os homens justos na terra desde Abel. Olha aqui, Mateus capítulo 23, versículos 35 ao 36. Para que vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Eles mataram todos os homens justos na terra, e caiu sobre aquela geração, como está no versículo subsequente. Desde o sangue de Abel justo. Quem matou Abel? O Messias. Por que o Messias jogou um homem que morreu há 3.700 anos atrás no colo deles? Porque eles são da descendência de quem matou Abel, gente. Eles são da descendência de quem matou Abel. Eles são descendência de Caim. Tá bom? Não tem segredo, tá? Senão o Messias não falaria isso. Desde o sangue de Abel justo. Então o Messias colocou que eles derramaram o sangue de Abel. E de todos os homens que eles mataram. Amando do diabo, Deus de Israel. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão vir sobre essa geração. E foi o que aconteceu, né? A continuação disso está nos versículos 37 a 38. Sua casa ficará deserta, vocês não quiseram. Vocês matam os profetas e vocês não quiseram a salvação. Tu não quisesses, tá bom? E eu vou mostrar aqui também que não é, porque as pessoas falam, é só para os fariseus. Ah, tinha fariseus, em Abel, quem matou Abel era fariseu também. E eu vou dizer aqui em Atos 4, do versículos 10 em diante, até o 11,
que aqui explica que é toda a nação de Israel, tá, gente? Porque tem os filhos do diabo que eles mentem para vocês, eles falam que quem matou os homens justos na terra desde Abel é os fariseus. Esses fariseus era recente, tá, gente? Fariseus era da descendência de Judá. Nada tinha a ver com Levi, com Moisés, 40 anos no deserto, nada disso. Então vamos mostrar aqui para vocês. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, então, todo o povo de Israel, vós todos, que em nome de Jesus Cristo eu faço essas coisas, o Nazareno. Ele não é judeu, ele é de Nazaré, tá? E nenhum profeta foi profetizado de Nazaré, tá? Aquele a quem vós crucificastes. Então, todo o povo de Israel crucificastes o Messias, tá? Quem diz isso aqui é Pedro e João. Perfeito? Perfeito. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, tá? Que os construtores, os edificadores, né? Que a maçonaria, né? Rejeitou. Então, tá aqui outra finalização de outro estudo, gente. Se vocês perderam alguma coisa, acompanha na Bíblia de vocês, voltem a ouvir esse estudo novamente. Prestem atenção nas palavras do Messias e na narração, tá, gente? Não tem segredo, tá?